A história começa em um campo de batalha nevado, onde um homem está de pé sobre uma montanha de corpos. Nisso, ele se vira e encontra um rapaz de cabelo preto, a quem chama de Ash, parecendo bastante surpreso. O homem mais velho então questiona o motivo do outro estar ali, pois ele deveria estar em uma missão de subjugação. Com o rosto ferido e um olhar sério, o jovem de cabelo escuro apenas responde que veio para matá-lo. Ouvindo a ameaça, o loiro mantém sua expressão calma e parece não se importar nem um pouco com a situação. O rapaz então acusa o homem mais velho de planejar usar a todos e depois descartá-los quando não fossem mais úteis. Seu olhar queima de raiva enquanto ele o chama de pai, porém o mais velho responde friamente que esse é o propósito de alguém sem asas e o chama de filho tolo. E assim descobrimos o nome do nosso protagonista, Astar Eonheim, um jovem determinado a mudar seu destino. Em seguida vemos o brasão da casa Eonheim, uma família nobre conhecida por seu imenso poder. Sendo a maior casa marcial do continente, eles juraram proteger a família real, e seu líder é o Lord Roderick. Ele é o único possuidor das 7 asas no reino, e uma vez salvou o jovem Astir de uma nevasca por capricho. Para pagar essa dívida, o garoto então fez tudo que seu pai pediu sem nunca questionar suas ordens. Contudo, sua vida não foi fácil, ele sempre foi desprezado como vemos em sua memória com uma espada de madeira quebrada. Os outros garotos o humilhavam constantemente e diziam para ele não ser convencido só por estar ali. A crista da asa nas costas era prova de poder mágico, mas ele era o único da casa incapaz de usar magia. Por causa disso, seus próprios irmãos o apelidaram cruelmente de sem asas para diminuí-lo. Mesmo com todo o desprezo, o garoto nunca desistiu e continuou treinando com a espada incansavelmente. O jovem se esforçava ao máximo, fazendo flexões na chuva e se dedicando a ficar mais forte que todos. Ele fazia tudo isso porque acreditava que um dia toda a sua devoção finalmente seria recompensada. Voltando ao passado, vemos o protagonista em uma floresta nevada, junto de seus companheiros. De repente, o rapaz se esconde atrás de uma árvore ao perceber algo estranho se aproximando. Então ele se choca ao ver que seu grupo foi cercado e se pergunta se é uma emboscada. Retornando ao presente, o garoto questiona seu pai sobre sua lealdade ter sido traída dessa forma. Mas o Lord o despreza dizendo que uma ferramenta não deve ter expectativas e que seu papel acabou. A expressão do jovem se enche de ódio e ressentimento ao ouvir as palavras cruéis de seu pai. Com isso, ele avança com sua espada pronto para atacar o homem. O rapaz grita que foi um tolo por ter acreditado em alguém como ele todo esse tempo. Nesse momento, ele desfere um golpe poderoso se chamando de um idiota patético por sua ingenuidade. Contudo, o Lord mal se abala com o ataque e apenas recebe um pequeno corte no rosto. De repente, 2 homens aparecem e prendem o protagonista com corrente de energia mágica. Eles são seus irmãos que o atacam sem piedade com suas espadas. O jovem de cabelo preto grita de dor enquanto é imobilizado e ferido pelos ataques covardes. Um dos irmãos zomba dele caído no chão, dizendo que um sem asas sempre será um sem asas. Os 3 ficam parados em frente ao rapaz derrotado enquanto um deles diz que rastejar combina com ele. Caído na neve, ele pergunta por que seu pai o acolheu se planejava descartá-lo no final. O Lord então se abaixa e diz para o garoto não se iludir, pois ele nunca teve utilidade alguma. Em seguida, ele agarra o cabelo do jovem, o forçando a encará-lo com um olhar de desprezo. O homem revela que só precisava do poder das 7 asas que habitava dentro do rapaz. Com o rosto cheio de surpresa, o protagonista não entende o que são as 7 asas. O Lorde então revela que a mãe do garoto foi bastante útil para seus planos sombrios e egoístas. Ele explica que ela carregava a semente que serviria aos seus propósitos para obter mais poder. Desesperado, o jovem estende a mão na neve, tentando impedi-lo de partir. Com ódio, ele grita em seus pensamentos exigindo que Roderick responda suas perguntas. Mas a única coisa que o rapaz sente é o frio da neve tocando sua mão quase congelada. Com o olhar perdido e sem esperanças, ele se pergunta se esse é o fim de sua jornada. Nisso ele questiona o propósito de sua vida e para que serviu todo o seu sofrimento. De repente tudo fica branco e quente e ele se pergunta se está no pós-vida ao ver neve. Ele está nos braços de alguém parecendo confuso e sem entender nada da situação. Com os olhos arregalados, o garoto percebe que aquilo não é um sonho, e sim a realidade. O pequeno se pergunta onde está enquanto continua deitado na neve fria e desprotegido. Então ele olha para seu corpo pequeno e percebe que algo está muito estranho com ele. Ele levanta a mãozinha e se questiona se aquele corpo realmente pertence a ele. O rapaz então entende que não é apenas um corpo pequeno, mas o corpo de um bebê. Ao olhar para a mulher que o segura, ele nota que ela está sem vida em seus braços. De repente ele ouve vozes e vê um brilho dourado nos olhos de alguém dando ordens. Alguns homens a cavalo procuram desesperadamente pela mulher no meio da nevasca. O líder do grupo ordena que recuperem o bebê que ela supostamente sequestrou para Roderick. Ao ouvir o nome, o bebê fica chocado e começa a ligar os pontos do que está acontecendo. Ele entende que Roderick estava procurando por um bebê e que esse bebê é ele mesmo. Ele se questiona se aquele bebê é realmente ele mesmo. O garoto se lembra de ter sido encontrado em uma nevasca e entende que voltou ao passado. Luzes douradas brilham ao redor dele enquanto a percepção da realidade muda completamente. Achando tudo ridículo, ele decide que precisa confirmar a situação depois. O pequeno sabe que se ficar ali acabará nas mãos do Duque novamente. Com determinação, ele começa a se arrastar para longe da mulher sem vida. Uma energia dourada o envolve e ele pensa que precisa fugir o mais rápido possível. Sua pequena mão brilha intensamente enquanto ele se apoia na neve gelada. De repente, ele fica sem fôlego e xinga por não conseguir respirar direito. O esforço faz seus membros parecerem que estão queimando e ele deixa um rastro na neve. Apesar de uma vida rastejando, o garoto jura para si mesmo que vai sobreviver. Uma imagem do seu futuro trágico aparece em sua mente com sua mão estendida para Roderick.
Com um olhar de pura raiva, o pequeno jura que vai se vingar de Roderick. Mesmo sendo apenas um bebê, ele continua se arrastando pela imensidão branca e fria. Exausto, o menino finalmente desmaia ao encontrar os pés de alguém em seu caminho. Uma garotinha de cabelo branco chama seu pai ao encontrar o bebê caído no chão. Então, um homem de cabelo grisalho surge, e ele é o visconde da casa Hayfried. Ele pega o menino no colo e se pergunta o que o bebê estaria fazendo em um lugar como aquele. Aconchegado nos braços do homem, o pequeno parece finalmente encontrar um pouco de paz. Os olhos do visconde se arregalam de surpresa, pois ele não esperava encontrar uma criança ali. Segurando o pequeno nos braços, o visconde fica intrigado e se pergunta quem seria aquela criança. Em seguida, ele nota o longo rastro na neve e fica chocado com a distância que o bebê percorreu sozinho. Enquanto isso, o pequeno garoto apenas dorme tranquilamente com uma expressão bastante serena em seu rosto. Em um lugar escuro, o garoto se pergunta onde está enquanto vê a imagem de outra criança. Nisso, o bebê de cabelo vermelho parece vir para recebê-lo em meio a várias penas douradas no ar. De repente, ele acorda assustado em um berço pensando em não usar algo que viu durante seu sonho. Então o pequeno vê 4 crianças o encarando e uma delas avisa para ele não ser tão levado. Completamente confuso, o rapaz não entende nada da situação ao ser cercado pelas outras crianças. Uma das garotas o segura no colo, mas o menino de cabelo preto se debate tentando se soltar. Com um pulo, ele consegue escapar dos braços dela, deixando as outras crianças bastante surpresas. Imediatamente, o garoto começa a engatear para longe com uma expressão de desespero no rosto. Uma das garotinhas fica em choque com a atitude do pequeno e grita para ele parar com aquilo. Mas ele não dá ouvidos e continua sua fuga enquanto se pergunta por que está sendo perseguido. Desesperado, o protagonista estende a mão e uma energia dourada começa a emanar de seu corpo. Seus olhos brilham intensamente com a mesma cor dourada de sua aura mágica recém-despertada. De repente, ele começa a flutuar e se choca ao perceber que aquilo é magia de verdade. Surpreso com seu poder, o garoto continua flutuando, sem entender o que está acontecendo ali. Nisso a magia falha e ele começa a cair em alta velocidade. Com o rosto cheio de pânico, o pequeno se prepara para o impacto enquanto continua sua queda. Felizmente, o visconde aparece e o segura em seus braços, achando o menino muito misterioso. O protagonista fica com os olhos arregalados de surpresa ao reconhecer o homem que o salvou. Ele então se lembra que aquele é Hayfried, o visconde do domínio de Lothric, a terra de seu pai. Olhando para a mansão, o garoto se pergunta se aquela seria outra casa da família Elmheim. Então vemos o retrato de Hayfried Muelmheim, o chefe da família do visconde e um ramo da casa principal. Ele e seu irmão Lothric eram conhecidos como as Duas Asas e juntos os dois protegiam a família real. Mas o garoto se lembra que o visconde morreu em uma guerra civil junto com toda a sua família. Com essa informação, ele finalmente confirma que realmente voltou no tempo e essa é sua segunda chance. Contudo, ele se desespera ao pensar que fugiu da casa do Duque apenas para ser pego pelo irmão dele. Uma mulher o segura e se pergunta se a magia do garoto saiu de controle e o fez voar pelos ares. Ela então sorri gentilmente para o pequeno, parecendo feliz em finalmente tê-lo por perto. Com um abraço carinhoso, a moça o acalma, dizendo que ele não precisa mais ter medo de nada. O menino fica sem reação com o gesto gentil da mulher, que continua a tratá-lo com muito amor. Enquanto isso, o visconde observa os dois com uma expressão calma e pensativa em seu rosto. Nisso, o homem mais velho estende a mão e afirma que aquela criança possui um poder tremendo. Para provar seu ponto, ele levanta a camisa do bebê, revelando um brasão como prova de suas palavras. Pelo reflexo do espelho, vemos o homem e a mulher chocados ao reconhecerem o símbolo das 7 asas. O garoto fica desesperado ao ver a marca em seu corpo e se pergunta por que ela está ali. Seus olhos brilham em um dourado intenso, enquanto o choque toma conta completamente de sua mente. Então ele se lembra das palavras de Roderick, que diz precisar do poder das 7 asas, que ele possuía. Uma memória de seu pai o segurando de forma fria e calculista surge em sua mente naquele momento. O rapaz finalmente entende que foi acolhido apenas para ter suas 7 asas roubadas no futuro. Com raiva, o menino questiona como Roderick ousa chamá-lo de 100 asas depois de ter roubado as dele. A mulher fica confusa com a mudança repentina na expressão do pequeno em seus braços. A mulher então pergunta ao visconde o que ele pretende fazer com a criança em seus braços. Ouvindo a pergunta, o pequeno pensa que a situação é ruim e precisa agir logo. Ele sabe que seu poder não pode cair nas mãos da família Elmheim, pois precisa dele para sua vingança. Para a surpresa do garoto, o homem mais velho simplesmente diz que eles vão adotá-lo. Essa decisão inesperada deixa o protagonista completamente sem palavras e sem reação alguma. Com um gesto gentil, o visconde estende a mão para fazer um carinho na cabeça do menino. Então, ele diz que o garoto ainda é um filhote que não consegue voar sozinho e precisa de ajuda. O homem mais velho promete cuidar dele e assumir a responsabilidade até o dia em que ele possa voar. O pequeno fica com os olhos arregalados ao ouvir as palavras gentis e cheias de carinho do homem. De repente, uma das garotinhas cai no chão ao ouvir a conversa atrás da porta da sala. O visconde percebe que todas as crianças estavam espiando a conversa o tempo todo. Uma delas então admite que eles estavam preocupados com o novo bebê da casa. Reunidos em família, as crianças se aproximam da mãe, que segura o novo membro da família. A mulher sorri para o pequeno, enquanto outra de suas filhas se aproxima curiosa para vê-lo. Com um sorriso calmo, a nova mãe olha para o bebê em seus braços com muito amor e carinho. Nisso, ela o levanta e o chama de Aster, o nome de uma nova estrela que nasceu em sua família. Então 10 anos se passam e vemos a grande mansão da família do visconde em um dia ensolarado. O Lord Hayfried, agora mais velho, é recebido por um de seus subordinados na entrada de sua casa. Em seguida, um Aster já crescido e confiante desce de uma carruagem com sua espada na cintura. O rapaz ajuda uma jovem de cabelo vermelho a descer da carruagem, a chamando de irmã ao fim. A moça agradece o gesto gentil do rapaz e lembramos que ela era um dos bebês que o acolheu.
Os dois caminham juntos com expressões sérias. Eles estão a caminho da Assembleia da Dança da Espada, um evento muito importante para os nobres. Esse evento anual é organizado por uma família de duques e reúne todas as casas nobres de artes marciais. É um lugar onde cada família mostra sua força e também testa seus melhores espadachins em combate. Os dois irmãos então se juntam a uma multidão de outros jovens nobres que aguardam o início do evento. As pessoas começam a fofocar sobre a família do Visconde e sobre o garoto adotado de origem desconhecida. Com olhos maldosos, eles se perguntam o quanto a família do Visconde planeja manchar o nome Eldheim. Um dos nobres então aponta para o protagonista, de costas o identificando como o garoto adotado. Sua irmã percebe os olhares e diz para o jovem não se preocupar com os comentários maldosos. Com o punho cerrado, ela afirma que naquele lugar os fracos são sempre esmagados sem piedade alguma. Os dois ficam parados lado a lado com olhares determinados prontos para o que vier pela frente. O pai deles então explica que essa é a posição atual da família do Visconde, no meio dos nobres. O Visconde continua dizendo que queria mostrar essa dura realidade para seu filho adotivo. Com um olhar sério, o homem mais velho então pergunta se o rapaz está desapontado com a situação, mas com um sorriso confiante e olhos brilhando, o jovem diz que não se importa com a frieza deles. O pai do garoto ri aliviado com a resposta de seu filho, parecendo bastante orgulhoso dele. Em sua vida passada, a estrela social de Astair foi marcada por uma derrota humilhante numa arena. Aquele lugar guardava memórias amargas, mas agora com suas 7 asas de volta, tudo seria diferente. Com seus olhos dourados brilhando intensamente, ele jura que dessa vez não será humilhado por ninguém. Então os três caminham em direção ao grande salão do evento. De uma das janelas, dois jovens nobres observam a chegada da família do Visconde com olhares de desprezo. O rapaz de cabelo preto sente os olhares maldosos, mas não se deixa abalar por isso. Com passos firmes, eles continuam seu caminho para dentro do salão, prontos para fazer sua estreia. Com um sorriso confiante, ele diz para si mesmo que terá uma estreia social gloriosa desta vez. Em uma era onde os cavaleiros reinavam a força, era a coisa mais importante para os nobres. Nisso vemos um jovem de cabelo claro lutando com sua espada durante um dos duelos do evento. Para os nobres, o poder era medido pela maestria com a espada e sua habilidade em combate. As lutas na arena eram consideradas o auge da esgrima e um teste para os melhores guerreiros. A majestade em combate era a forma de um nobre mostrar seu renome e o poder de sua família. Enquanto os dois lutam na arena, a multidão assiste a cada movimento com bastante atenção. De repente, os dois espadachins avançam contra o outro em um ataque rápido e decisivo, mas o símbolo absoluto de poder e majestade era a medalha, algo que poucos realmente possuíam. Com um golpe preciso, o rapaz de cabelo claro consegue desarmar e derrotar seu oponente na arena. O jovem de cabelo vermelho fica em choque ao ser vencido de forma tão humilhante na frente de todos. O vencedor então levanta sua espada mostrando o símbolo, que representava a força e a majestade. A marca brilhante em sua mão era a medalha, a prova de seu poder e honra como um cavaleiro. Observando de um camarote, a família do Visconde comenta que o lugar continua opressor como sempre. Uma das garotas então diz que agora entende por que suas outras irmãs não quiseram ir ao festival. O protagonista se lembra de sua vida passada e dos valentões que o humilharam naquele lugar. A memória de sua derrota esmagadora naquele mesmo evento volta com força em sua mente. Sua irmã percebe a mudança em sua expressão e o chama pelo nome, parecendo preocupada com ele. Então, ela pergunta se o rapaz está nervoso por ser seu primeiro festival de dança da espada, mas ele nega e diz que não sente nostalgia, mas sim que acha tudo detestável. A garota de cabelo vermelho fica completamente confusa com a resposta inesperada de seu irmão. O Visconde então diz que precisa ir a uma reunião e pede para seu filho cuidar da irmã dele. A garota reclama dizendo ser mais velha, mas o rapaz a provoca falando que ela é desastrada. O homem mais velho então aconselha o jovem a usar o tempo para fazer novas conexões com os outros. Mas antes de sair, ele o avisa para ter certeza que ninguém descubra sobre as 7 asas. Após a saída de seu pai, o garoto pensa que esconder seu poder será mais fácil falar do que fazer. De repente, ele sente os olhares hostis de todos os outros nobres no salão em sua direção. Com um suspiro, o protagonista pensa como é difícil socializar com uma atmosfera tão hostil. Mesmo com a hostilidade, um olhar de determinação surge em seus olhos. Seu irmão vem se afastando e pergunta para onde ele está indo com tanta pressa. Confiante, o rapaz apenas responde que vai fazer alguns amigos por ali. Então ele se aproxima de um grupo de jovens nobres que estão relaxando em um sofá no salão. Um dos rapazes de cabelo vermelho o nota e pergunta de forma rude quem diabos ele é. Sem se abalar, o protagonista se apresenta e o chama de irmão da Alice com um tom bastante calmo. Ele então revela seu nome completo como Astair F. Eonheim e diz ser seu irmão mais novo. O rapaz de cabelo vermelho fica surpreso e o jovem explica que o viu de longe e veio dizer oi. Outro nobre então explica para Dallis que aquele é o garoto adotado pela família do Visconde. Com um olhar de ódio, Dallis diz que por isso o outro tem a audácia de usar o F em seu nome. O protagonista então se lembra que Dallis e Grion são os que o traíram em sua vida passada. Com essa lembrança, ele acha patético que um dia já tenha achado os dois intimidadores. Agora em seus olhos, eles parecem apenas crianças brincando de se vestir em um palco iluminado. Sua irmã, então, o chama pelo nome, tentando tirá-lo de seus pensamentos sombrios e pesados. Em seguida, ela o puxa pelo braço e diz para eles irem embora, pois ele já tinha dado seu olá. De repente, o rapaz de cabelo vermelho a chama pelo nome e ela fica tensa ao ser notada por ele. Com um sorriso debochado, ele pergunta se a garota ainda está se escondendo atrás do pai dela. Então ele a convida para se juntar a eles, dizendo que é uma ordem da casa principal da família. Mas a moça se recusa e afirma que não existe uma relação de mestre e servo entre as famílias. O protagonista a impede de sair, a segurando pelo braço e pedindo para ela esperar um pouco.
Com a mão firme em seu pulso, ele diz que ainda não terminou de conversar com os outros ali. O jovem de cabelo preto então se vira para o grupo com uma expressão séria e determinada no rosto. Com um olhar maligno, o ruivo pergunta se o rapaz sabe de alguma coisa que eles não sabem. Nisso, ele insulta o pai da garota dizendo que ele era um cavaleiro que nem conseguiu proteger o rei. O nobre continua e diz que o homem levou a culpa e teve o braço cortado pelo próprio irmão. Ele então termina dizendo que está feliz por não ter o sangue de um perdedor em suas veias. Com raiva, a jovem de cabelo vermelho grita para ele retirar o que diz sobre seu pai agora mesmo. Ele termina dizendo que ela foi a única a receber a medalha de cavaleiro honorário do ano. O rapaz a ofende e diz que o pai dela deve estar muito desapontado por ter uma filha como ela. Com um olhar de ódio, ele avisa que ali não é um salão de baile e ela deve se comportar. O nobre a humilha e diz para ela usar trapos da próxima vez para não se importar em se molhar. De repente, o protagonista se aproxima e diz que estava preocupado antes de chegar ao local. Ele então revela que tinha medo de não sentir raiva nenhuma mesmo, depois de ver seus rostos de novo. Ele então pega a garrafa de um dos nobres ao lado de forma fria. Ele olha para sua irmã e diz que na verdade é um alívio estar ali de novo para encará-los. Nisso, o rapaz joga a garrafa para o alto e chama a atenção de Dalius com um tom provocador. O nobre de cabelo vermelho mal tem tempo de reagir e a garrafa cai em sua direção rapidamente. Mas com um movimento rápido, ele corta a garrafa no ar e diz que é bom vê-los de novo. O nobre fica completamente encharcado com a bebida e chocado com a atitude do jovem rapaz. Com a espada em mãos, ele encara seu irmão adotivo, enquanto o outro o chama desesperado. O rapaz então prova a bebida em seu dedo e percebe que aquilo era apenas suco de uva. Com um sorriso maligno, ele diz que a bebida combina perfeitamente com um nobre mimado como ele. Voltamos para 3 anos no passado, onde uma voz pede para o jovem se segurar durante uma luta. Uma de suas irmãs chora desesperadamente e pergunta se ele está tentando machucar as outras. A energia dourada parece sair de controle e assusta as garotinhas que estão com ele naquele momento. O poder das 7 asas explode de forma perigosa e ele nunca imaginou que fosse tão forte. O Visconde parece bastante preocupado e se pergunta se aquela força pode ser realmente controlada. Então ele questiona se o rapaz e ele mesmo conseguirão dominar aquele poder imenso e perigoso. Retornando ao presente, um guarda entra correndo na sala de reunião do Visconde com mais notícias. O homem mais velho então pergunta o que aconteceu, pois estão no meio de uma conferência. O guarda revela que os filhos da família principal e do ramo dos Helmheim estão em um duelo agora. Ao ouvir a notícia, os dois líderes de família ficam com expressões bastante sérias e tensas. Sem pensar 2 vezes, o Visconde se levanta e corre para fora da sala para ver o que houve. Sua filha o vê e pergunta o que aconteceu de tão grave para ele estar com tanta pressa assim. Um dos nobres da família principal sorri ao ver a briga se formando entre os jovens rapazes. Ele então comenta que uma briga entre irmãos da casa Helmheim não é algo que se vê todo dia. Hulk e o Visconde observam a cena e um deles pensa que dependendo do resultado da luta. Outros nobres também observam a situação com expressões de preocupação e curiosidade no rosto. O Duque sorri maldosamente e pensa que aquele festival pode se tornar bastante caótico logo. Com raiva, Dalius o chama de tolo por comprar uma briga com a casa do Duque daquela forma. Ele então mostra seu brasão de 4 asas, provando que está em um nível totalmente diferente. Com um olhar de desprezo, o Ruivo então exige que o protagonista mostre o seu brasão de asas. O Ruivo então zomba do protagonista perguntando se ele está com vergonha de mostrar seu brasão. Com um sorriso, debochado, o garoto diz que se exibir com um padrão simples é algo vergonhoso. Dalius fica furioso com a provocação e com a audácia do rapaz, que o desafia sem medo algum. Então o jovem propõe que se ele vencer Dalius, terá que pedir desculpas para sua irmã. O Ruivo aceita o desafio, mas diz que se ele ganhar o outro, se tornará seu cão para sempre. Sem perder tempo, Dalius avança com sua espada e os dois começam uma batalha intensa no salão. As lâminas se chocam com força e o protagonista consegue bloquear o ataque sem muitas dificuldades. O rapaz de cabelo preto se mantém firme e focado enquanto segura sua espada com bastante força. Então Dalius usa o poder do brasão de 4 asas para fortalecer seu próximo golpe com magia. Uma aura vermelha envolve sua lâmina e ele desfere um ataque poderoso contra seu oponente. Vendo a cena de longe, sua irmã grita seu nome, parecendo bastante preocupada com o resultado. Já o Duque observa a luta com um sorriso e pensa que a esgrima de seu filho ainda é imatura, mas ele sabe que o poder mágico do brasão compensa a falta de habilidade com a espada. Ele explica que a magia de uma asa é como a chama de uma vela pequena e bastante fraca. Enquanto isso, a magia contida em 4 asas é como uma explosão de poder imenso e destrutivo. Com um sorriso maligno, o Ruivo pergunta para o rapaz onde foi parar toda a sua coragem de antes. Ele então o provoca perguntando se o outro não queria fazê-lo se desculpar por suas palavras. Com raiva, Dalius exige que o protagonista mostre seu poder e pare de se esconder na defensiva. O Ruivo então prepara um golpe final com as 2 mãos para acabar com a luta de uma vez. Um dos nobres sorri, satisfeito, e diz que a partida já está decidida. Com aquele ataque, uma aura dourada envolve a espada do protagonista, que se prepara para o contra-ataque final. Com um movimento rápido, ele bloqueia o golpe de Dalius e as 2 energias se chocam com força. O Ruivo fica completamente chocado, pois não esperava que seu ataque fosse parado tão facilmente. Com um sorriso confiante,
o rapaz de cabelo preto diz para o outro que ele fala demais. Então ele contra-ataca com um chute e joga o nobre para longe. O jovem fica parado com uma postura firme e sua aura dourada brilha intensamente ao seu redor. Ele pensa que esperou 10 anos para aprender magia na casa do Visconde apenas para se vingar. Seus olhos brilham com determinação enquanto ele se prepara para continuar a luta contra Dalius. Sem hesitar, o rapaz avança com uma série de golpes rápidos e poderosos contra seu oponente. O ruivo não consegue se defender e acaba caindo de joelhos completamente sobrecarregado. Outro irmão observa a cena chocado e não acredita que Dalius está sendo pressionado daquela forma. Nisso, uma energia verde e amarela empurra o nobre para trás com uma força avassaladora. Desesperado, ele grita que há um 4 asas e não pode ser derrotado por alguém como Aster. Mas o protagonista o encara com um olhar frio, sem se importar com o poder do outro. Em seguida, ele desfere outro golpe poderoso que avança na direção do nobre ruivo. Os outros nobres ficam surpresos e se perguntam se o garoto vai mesmo vencer a luta daquele jeito. Todos ficam chocados e comentam que ainda existem monstros como aquele na família Eonheim. Com um olhar focado, o rapaz continua seu ataque sem dar chance para o outro respirar. O Visconde observa a cena preocupado ao lado de sua filha e diz que a situação é ruim. Com o rosto cheio de raiva, Dalius tenta resistir ao poder avassalador de seu oponente. Nisso, uma memória do Visconde sendo gravemente ferido por seu irmão surge na mente do rapaz. O homem ria de forma maníaca, enquanto seu parente cai derrotado sem poder fazer nada. Com os olhos brilhando de raiva, o protagonista libera uma aura dourada ainda mais poderosa. Desesperado, Dalius grita para ele parar, mas a fúria do jovem parece ter saído de controle. Vendo a cena, sua família no camarote grita seu nome, tentando impedi-lo de ir longe demais. Uma grande explosão de energia joga o nobre de cabelo vermelho para trás com muita força. O Duque apenas observa a cena com os braços cruzados, parecendo não se importar com seu filho. Então o protagonista para seu ataque e crava a espada no chão, bem na frente de seu oponente. Caído no chão, Dalius fica apavorado e o jovem diz para ele vir de trapos da próxima vez. Com um olhar frio e superior, o rapaz o chama de primo, mostrando todo o seu desprezo por ele. Em seguida, ele se vira e olha para sua família no camarote, que observa com espanto. O rapaz afirma que não é mais o Ash sem asas, mostrando que sua antiga fraqueza desapareceu. Com um sorriso confiante, ele pensa que perceber isso finalmente clareou sua mente por completo. De repente, os olhos do jovem brilham com um tom avermelhado ao sentir uma presença maligna. Ele olha para o topo das escadas e vê uma figura sinistra com uma aura vermelha e sombria. O protagonista fica em choque ao perceber quem é o dono daquele poder avassalador e maligno. O homem encara o rapaz de cima com um olhar de pura maldade e desprezo em seu rosto. Com o rosto suando frio, o jovem não acredita que está vendo seu antigo pai ali na sua frente. Os nobres não acreditam que o filho mais novo do Visconde derrotou o terceiro filho da família principal, mas a chegada do Lorde coloca todos em uma situação ruim, pois ele não vai ficar quieto com a humilhação. O protagonista sente a presença intimidadora e se vira para encarar o homem que se aproxima. Caído no chão, Dalius ri de forma maníaca ao ver que seu pai finalmente chegou para salvá-lo. O rapaz então fica cara a cara com o líder da família, Elenheim, o poderoso Lord Roderick. O homem mais velho o encara com um olhar sério e furioso, parecendo nada feliz com a situação. Com o rosto cheio de ódio, o jovem se lembra do nome daquele que o traiu em sua vida passada. O ruivo então se arrasta até seu pai e agarra sua perna, pedindo por ajuda desesperadamente. Com lágrimas nos olhos, Dalius o chama de pai, esperando que ele o defenda do protagonista. Em seguida, ele aponta para o rapaz e o acusa de ser o bastardo que ousou desafiar a família. O nobre então implora para seu pai usar seu poder e colocar o jovem em seu devido lugar. De repente, o Lorde esmaga a mão de seu próprio filho no chão com uma força brutal e fria. Dalius grita de dor e fica chocado com a atitude inesperada de seu pai, que o puniu sem piedade. Os outros nobres ficam horrorizados com a cena e não entendem a crueldade do homem com seu filho. Até mesmo o irmão de Dalius fica sem reação ao ver a mão do ruivo sendo esmagada daquela forma. O Lorde então humilha e pergunta por que ele está chorando depois de arrastar o nome da família na lama. Vendo a cena, o Visconde grita para seu irmão parar com a crueldade e não machucar o garoto. Mas ele o ignora e diz para o ruivo que ele não tem o direito de segurar uma espada. Um silêncio tenso toma conta do salão, enquanto todos observam a cena chocados e sem palavras. Os dois irmãos então se encaram com olhares cheios de ódio. O rapaz de cabelo preto entra na frente e aponta sua espada para o Lorde, o questionando. Ele então diz que seu primo ainda não pediu desculpas para a irmã Alfin como prometido. Com um olhar desafiador, o jovem pede para seu tio esperar a punição até depois do pedido. O homem mais velho o despreza e pergunta se ele acha que é um Elmheim só por ser um órfão. Mas o garoto responde que é filho do Visconde e aprendeu o orgulho de um cavaleiro com ele. O Lorde parece não se importar com a resposta e apenas observa sua família no camarote. Então ele acusa o rapaz de manchar a reputação da família principal com sua atitude. O Duque observa a cena e entende que a situação é bem mais séria do que parece ser. Outro nobre comenta que aquilo não pode ser resolvido com uma simples briga de crianças. Um jovem de cabelo claro sorri maldosamente, parecendo se divertir com todo o caos. Um dos homens então se lembra que o pai do garoto deu um braço como preço por sua deslealdade. O Lorde então questiona o rapaz sobre o que ele está preparado para sacrificar por sua ousadia. Com todo respeito, o jovem se prepara para dar sua resposta sem nenhum medo no olhar. Ele diz que aquilo não foi uma briga, mas sim um duelo para responder os insultos com sua espada. O homem mais velho fica com raiva ao ouvir as palavras desafiadoras do garoto. O rapaz então usa as próprias palavras do Lorde contra ele e diz que não vai
desistir de nada. Vendo a cena, Alfie fica bastante preocupada com seu irmão que encara o tio, sem recuar. O nobre de cabelo claro acha graça e comenta que o garoto tem apenas 10 anos de idade. O Lorde fica com o olho tremendo de raiva com a audácia do jovem à sua frente. Então ele entende a situação e saca sua espada pronto para o confronto com o rapaz. Então ele ordena para o rapaz tomar sua posição de luta para o duelo. O protagonista fica chocado pois não esperava ser desafiado pelo Lorde. De repente, o homem mais velho avança com uma velocidade absurda na direção dele. O golpe do Lorde destrói o chão, criando uma enorme cratera com o impacto. Seu irmão observa a cena apavorada e sem poder fazer nada para ajudar. Desesperado, o Visconde grita o nome de seu irmão para tentar detê-lo. Nisso, o pai adotivo do garoto pula para bloquear o ataque do Lorde. As duas espadas se chocam com uma força tremenda no meio do salão. Os dois irmãos então começam uma batalha intensa e cheia de faíscas. Após o confronto, o Visconde corre para ver se seu filho está bem. De repente, um pilar de gelo surge do chão, separando os dois lados. O homem mais velho fica confuso e não entende o que aconteceu ali. Ferido, o protagonista se levanta com dificuldade, mas continua de pé. Seu rosto está ferido, mas seu olhar queima de pura determinação. O Lorde apenas observa a cena de longe com um olhar de desprezo. Então ele se vira e começa a caminhar para fora do salão principal. O Visconde corre e segura o rapaz antes que ele caia no chão exausto. O homem mais velho chama pelo nome, parecendo bastante preocupado. Com o rosto ferido, o jovem diz que protegeu sua irmã e a promessa. Comovido, o Visconde o elogia, dizendo que ele foi magnífico na luta. Roderick então se vira e sobe as escadas sem dizer mais nada com seu filho, o seguindo logo atrás. Lá em cima, um dos nobres comenta que o Duque recorreu a um movimento bem infantil para resolver a situação. Ele diz que se deixasse o garoto vencer a reputação da família, ficaria em pedaços, então foi um acordo justo. Mesmo enfrentando o grande Lorde, o jovem se manteve firme e se tornou uma estrela em ascensão ali. O nobre admite que ficou na ponta da cadeira com medo da casa Hohenheim acabar se dividindo em duas. Então o homem mais velho diz que uma era de agitação se aproxima com uma tempestade que pode dividir o mundo. Enquanto isso, o Visconde segura o rapaz ferido e sua irmã corre desesperada para ajudá-lo no salão. Um tempo depois, em um dia ensolarado, vemos vários homens treinando do lado de fora da mansão. Alguns cavaleiros observam o treino com expressões surpresas em seus rostos, parecendo impressionados. Nisso, o protagonista treina com uma espada de madeira e consegue derrotar seu oponente sem dificuldade. Um dos cavaleiros que assiste à luta fica chocado com a habilidade do rapaz e diz que ele é impressionante. O jovem de cabelo preto se mantém focado no treino e o homem o chama de jovem mestre Aster. Outro cavaleiro comenta que ele tem muita habilidade e é assustador por ter apenas 10 anos de idade. Ele então continua dizendo que o rapaz esmagou o terceiro filho do Lord Roderick durante o evento. Seu amigo sorri e diz que essa é uma história revigorante, pois a família principal os oprimia há muito tempo. Enquanto treina, o jovem pensa que mostrou sua força e presença o suficiente na Assembleia da Dança da Espada. Ele acredita que isso vai calar as vozes que zombam da casa do Visconde e o chamam de desgraça. Mas o rapaz sabe que seu verdadeiro alvo ainda é a própria família Helmheim e seu antigo pai. Por isso, ele queria testar o quão longe seu poder poderia ir naquele duelo contra Dallis no salão. Uma memória da luta contra o Lorde surge em sua mente enquanto ele continua seu treinamento intenso. Com um olhar determinado, o protagonista sabe que, em seu nível atual, ele não pode vencer Roderick. Ele pensa que o brasão da asa é apenas uma medida de poder mágico latente e ele ainda não pode usar a 7. O garoto sabe que nascer com poder não adianta se ele não pode usá-lo e o chama de potencial desperdiçado. Com um movimento rápido, o rapaz continua seu treino e avança para cima de seu oponente com a espada. Seus olhos brilham com um dourado intenso enquanto ele se concentra totalmente na luta contra o cavaleiro. Com um golpe preciso, o protagonista quebra a espada do homem e grita perguntando quem é o próximo. Todos os outros cavaleiros já estão caídos no chão, completamente derrotados pelo jovem rapaz. De repente, uma voz o questiona se ele está aprontando de novo enquanto observa a cena de longe. Então seu irmão, ao fim, aparece e diz que ele não tem limites, mas que o pai deles o está chamando. O rapaz concorda e começa a caminhar em direção a ela, passando pelos cavaleiros caídos no chão. Nisso, o jovem percebe a roupa que a garota está usando e parece bastante surpreso com a escolha dela. A moça então se vira para ele e pergunta o que foi com uma expressão curiosa em seu rosto. Ele comenta que é uma visão rara e pergunta se ela não odiava usar aquele tipo de roupa antes, mas a jovem responde que tudo precisa de equilíbrio e que ele a inspirou a não continuar como estava. O protagonista fica um pouco confuso com a resposta de sua irmã e não entende o que ela quis dizer. Com um sorriso, ela pega a espada de treino dele e diz que quando voltar, ele vai passar muito tempo com ela. O rapaz sorri com a atitude da garota, parecendo feliz com a determinação de sua irmã mais velha. Ele então brinca e pede para ela pegar leve com ele no próximo treino que os dois estiverem juntos. Um tempo depois, o garoto bate na porta do escritório de seu pai adotivo para atender ao chamado. Com licença, ele entra na sala e encontra o Visconde sentado em sua mesa, parecendo bastante sério. O jovem então pergunta o que o homem precisa e ele apenas manda que o rapaz se sente para conversar. Sentado no sofá, o protagonista aguarda as palavras de seu pai com uma expressão calma no rosto. O homem mais velho começa dizendo que já se passaram 10 anos desde que o acolheram na família. Ele continua e diz que pensou em esperar até que o garoto estivesse um pouco mais velho para isso. Nisso, o Visconde coloca um anel em cima da mesa e o rapaz pergunta o que é aquilo chocado. O homem então revela que aquele anel é a prova do próximo chefe da casa do Visconde. Com um olhar sério, ele diz que quer que Aster o suceda, deixando o jovem com os olhos brilhando. O Visconde explica que a casa deles está em uma posição bem delicada e o rapaz já sabe disso.
Ele continua dizendo que mesmo sendo um ramo da família Enheim, eles têm seu próprio território para proteger. Com um olhar sério, o homem diz que não podem deixar o assento do próximo chefe vago para sempre. O jovem então pergunta se suas irmãs estão de acordo com essa decisão repentina de seu pai. O homem mais velho responde que vai contar para todos na academia de cavaleiros onde ele encontrará as irmãs. O rapaz se lembra de suas outras irmãs Marfa e Kudo e questiona se elas também saberão da notícia. Em seus pensamentos, o garoto sorri e diz que elas não ficariam felizes com isso, principalmente Kudo. O pai adotivo então explica que ela o odeia apenas por ter nascido um garoto com 7 asas. Com isso, o protagonista se levanta e recusa a oferta de se tornar o próximo chefe da família. Ele diz que não consegue controlar sua magia e quase feriu sua própria irmã por ser imaturo demais. O jovem de cabelo preto afirma que nada pode convencer uma irmã zangada e que ele não está pronto. O homem mais velho apenas observa a atitude de seu filho com uma expressão calma, então ele comenta que o rapaz sempre o fez duvidar se ele era mesmo apenas uma criança comum. Com um sorriso, o Visconde diz que pensou no anel como uma recompensa pela assembleia e abre uma caixa. Mas ele continua e diz que parece que o garoto vai preferir o que está dentro daquela caixa. Os olhos do rapaz se arregalam de surpresa ao ver o conteúdo da caixa, e ele se pergunta o que é aquilo. O homem mais velho então revela que aquela é a espada mágica Gram, um tesouro de sua família. Essa é a lâmina mágica devoradora, a única arma capaz de controlar o poder das 7 asas. O Visconde então leva o rapaz para uma floresta e diz que aquele lugar deve servir para o que planeja. O jovem pergunta por que não foram ao salão de treino e o homem mais velho diz que é uma precaução. Ele então lembra que seu filho adotivo tem o costume de quebrar as coisas durante seus treinamentos. O homem explica que a espada Gram é uma lâmina famosa passada apenas para o filho mais velho da família. Com um brilho intenso a espada parece ser ativada nas mãos do homem mais velho com um poder imenso. O protagonista fica completamente chocado ao ver a cena, sem entender o que está acontecendo ali. O garoto então percebe que a arma não tem uma lâmina e se pergunta se aquilo é mesmo uma espada, mas seu pai adotivo a infunde com poder mágico e uma lâmina de energia vermelha surge do cabo. Ele então explica que a arma é uma lâmina de potencial completada pelo poder de quem a empunha. Nisso, um ataque poderoso de energia vermelha avança destruindo tudo em seu caminho na floresta. O golpe é tão forte que cria um vórtice de ar e poeira, mostrando o poder imenso da espada mágica. O homem avisa que com o poder medíocre o usuário pode ser drenado pela lâmina e que ela tem história. Com um olhar sério, ele então oferece a espada para o jovem e pergunta se ele quer tentar usá-la. Sem pensar, o rapaz segura o cabo da espada com as 2 mãos pronto para testar seu próprio poder. Uma aura dourada o envolve, enquanto ele concentra sua mana na arma para criar sua própria lâmina. A energia dourada então explode com uma força imensa e o garoto parece lutar para controlá-la. Ele então percebe que sua mana está fluindo para a espada por conta própria, sem que ele a comande. De repente, um enorme feixe de luz sobe aos céus e um dos cavaleiros no pátio percebe o clarão. Um deles pergunta se um cometa caiu, mas seu amigo diz que foi o oposto e algo voou para o céu. Sua irmã também observa a cena, e um dos homens pergunta para o outro o que quer dizer com aquilo. A irmã dele então olha para o céu e diz que com certeza aquilo é obra do protagonista. Nisso o rapaz segura a espada com um sorriso e diz que ela é extraordinária, mas seu pai adotivo o corrige dizendo que não é a espada que é extraordinária. Então ele aponta para o céu e afirma que o poder do garoto é o que impressiona. O homem explica que nunca existiu ninguém com o brasão de 7 asas em toda a linhagem. Ele acredita que quando o rapaz dominar seu poder vai superar até mesmo o Lord Roderick. Nisso o Visconde pensa que seu filho adotivo será mais forte que ele e seu irmão. Contudo, ele avisa que um poder tão grande sempre acaba gerando muitos conflitos. O homem continua e diz que se descobrirem que o garoto tem 7 asas, será um problema. Nisso ele explica que todos teriam inveja ou até mesmo ressentimento do jovem rapaz. Ele avisa que alguns vão explorá-lo e outros tentarão eliminá-lo por ser uma ameaça. Então, para que o rapaz não se arrependa de ser fraco, o homem estende a mão para ele. Com um olhar sério, ele pede para o jovem ficar forte enquanto ainda pode treinar. O protagonista aperta a mão dele e jura que não vai mais viver uma vida miserável. Com determinação, ele agradece ao pai e promete dominar as 7 asas e a espada. 3 dias se passam e a família do Visconde recebe alguém de braços abertos em casa. Então, 2 jovens chegam e a de cabelo vermelho anuncia seu retorno de forma dramática. Com uma pose exagerada, a garota parece bastante feliz em finalmente estar de volta. Então ela abre os braços e pede um abraço de reencontro para suas irmãs mais novas. Mas as garotas correm para abraçar a moça de cabelo branco, a chamando de irmã Malfa. A jovem de cabelo vermelho fica de braços abertos e pergunta por que ninguém abraça. Uma das pequenas então reclama que a irmã sempre bagunça o cabelo delas sem cuidado. Com vergonha, a ruiva nega tudo e diz que jamais faria algo assim com suas irmãs. De repente ela se vira e encontra Alfim parada perto da escada, observando a cena. Sem pensar 2 vezes, Kudo corre e dá um abraço bem apertado na outra garota. A moça de cabelo rosa reclama, enquanto sua irmã aperta com muita força sem soltar. Vendo a cena, a jovem de cabelo branco pergunta para seu pai onde está o irmão Aster. O Visconde então começa a responder a pergunta de sua filha com um sorriso calmo.
Com um olhar sério, Kudo se vira ao ouvir a menção ao nome de seu irmão adotivo. Enquanto isso, o rapaz treina e libera uma explosão de energia vermelha na floresta. O protagonista então desvia de seu próprio poder, que parece estar fora de controle. Ofegante e suando frio, ele percebe que ainda não consegue dominar a espada mágica. Ele pensa que pode criar a lâmina, mas está em seu limite, apenas para mantê-la estável. No meio da destruição, o jovem se pergunta o que deve fazer para ser como seu pai. De repente, uma voz diz que ele se superou e Kudo surge caminhando em sua direção. O rapaz pergunta se ela já voltou, e a ruiva reclama que ele nem foi recebê-la em casa. Com um sorriso debochado, a garota chama de frio por não ter ido ao seu encontro. Ela então o acusa de se achar especial e diz que ouviu sobre a Assembleia da Espada, mas o jovem responde que o mesmo vale para ela e suas missões como aprendiz de cavaleiro. Ele termina dizendo que ela foi a única a receber a medalha de cavaleiro honorário do ano. A garota de cabelo vermelho diz que se não conseguisse nem isso, jamais poderia suceder ao pai. Então ela questiona se ele recusou a oferta de sucessor por causa dela. O rapaz pensa que o pai causou problemas e diz que não foi essa sua intenção. Ele apenas explica que ainda não se sentia digno de assumir tal responsabilidade. A ruiva então se vira e começa a caminhar para longe falando sobre o pai e o irmão. Ela o acusa de ser maldoso por saber qual é o sonho dela e mesmo assim agir daquela forma. O jovem de cabelo preto fica completamente confuso com a reação de sua irmã. De repente, a garota ataca com sua espada, liberando um golpe de energia na direção dele. O ataque corta o ar e avança rapidamente, destruindo uma árvore no caminho. O rapaz se assusta e consegue desviar por pouco, enquanto o tronco da árvore explode. Com raiva, ele pergunta por que ela o atacou de repente daquele jeito sem aviso. A ruiva apenas responde que, como fazia tempo, ela iria testar as habilidades dele. Com um sorriso confiante, a garota avisa que da próxima vez ela vai atacar com tudo. O protagonista tenta argumentar dizendo que sua espada ainda está incompleta, mas ela o questiona se ele daria a mesma desculpa para um inimigo no campo de batalha. O jovem de cabelo preto fica surpreso com a pergunta e se questiona sobre o inimigo. Ela diz que um cavaleiro deve estar sempre pronto e que se ele hesitar, vai esmagá-lo. A garota avança novamente e o rapaz pensa que ela só pode estar brincando com ele. Ele pensa que já está no limite, apenas tentando controlar seu poder mágico instável. Mas ele entende que não tem escolha e libera sua energia, se a irmã está falando sério. Então as espadas dos dois irmãos se chocam e o rapaz se desespera ao pensar que ela vai mesmo matá-lo.